Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu queria falar sobre um assunto que é místico, mas eu não queria que fosse levada de forma mística, porque eu percebo que existem áreas da nossa vida, das nossas vidas, né? Ou da sua vida, da minha vida, que tem impedimentos, sabe que o negócio não desenrola, não dá certo, quando tá para acontecer tem um problema e você sente umas coisas estranhas sobre essa situação que você fala, caramba, tinha tudo para dar certo, tem todas as condições, mas de alguma forma tem algum impedimento. E essa área ou essas áreas da minha vida ou essas situações não acontecem, aí gera no coração de qualquer pessoa uma frustração, uma tristeza mesmo, uma chateação. E hoje eu queria falar de uma forma simples, mística um pouco, e uma forma também de um olhar espiritual para algumas dessas áreas da sua vida, ou uma área específica que você sente impedimentos. Então, para não me enrolar, a primeira situação que a gente percebe é que nós temos impedimentos, por mais que você possa achar estranho, é impedimentos da parte de Deus na tua vida. É como se Deus mesmo te impedisse que algumas coisas na sua vida, por mais que você ache que isso é bom para você, por mais que você deseje isso, é estranho falar, por mais que você queira, mas você sente da parte de Deus uma porta fechada. Tem até um texto de Apocalipse que fala assim, né? Uma porta simboliza uma situação, né? Uma coisa que você queira ou deseja, um objetivo na vida ou qualquer outra coisa que você possa nomear. Uma porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E aí os cristãos gostam muito de falar essa primeira parte desse versículo. Ó, a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Mas o versículo ele dá continuidade. Ele fala, mas também a porta que Deus fecha, também ninguém pode abrir. Para quem acredita em Deus, para quem acredita que é filho de Deus, você tem que ter uma ligação espiritual com Deus, né? Para você falar, não, Deus cuida de mim. Porque um pai, né, o meu filho, a gente libera ele aqui comer doces, né, que a gente chama de porcarias. Você pode comer porcarias de quarta-feira. De vez em quando ele dá uma enganada aí, come um doce escondido e tal. Mas a gente fala, filho, você vai comer as porcarias, as coisas não muito saudáveis de quarta-feira. Por que a gente faz isso? Você está preocupado com a alimentação dele, que ele cresça com saúde. Então, por escolha dele, ele só comia coisas que não são, vamos dizer, nutritivas. Então, a gente entende que Deus, como um pai, ele impede que algumas coisas aconteçam. Por mais que para mim, como para o meu filho, é prazeroso comer doces, salgados, refrigerante e por aí vai. Então, a gente entende isso. Existe uma situação que o apóstolo Paulo, ele está querendo ir pregar na Ásia. E aí ele fala que ele vai pregar na Ásia, mas ele fala, o Espírito Santo me impediu. Aí depois ele tenta ir para Bitínia, uma outra cidade da Ásia. Aí fala, o Espírito de Jesus me impediu. E aí ele percebe que ele está indo, ó, no caso aí, ele está indo fazer uma coisa a qual ele era chamado. O apóstolo Paulo, e o chamado dele, né, a vida dele era para pregar o Evangelho. E ele estava indo para a Ásia, depois quis ir para Bitínia, e ele fala que o Espírito Santo, depois fala, o Espírito de Jesus me impediu. E ele não conseguiu ir. Depois lá para frente, você lendo a Bíblia, você vai perceber que o apóstolo Pedro foi em Bitínia, e depois, em outro momento, o apóstolo Paulo foi. Mas naquele momento, o texto fala, o Espírito Santo o impedia. Aí ele fica meio chateado, vai dormir, ele está com Timóteo, ele tinha acabado de trazer Timóteo com ele para andar como discípulo, aí ele tem um sonho. Um homem fala para ele, vem até nós. Era uma cidade, não me lembro o nome. Aí ele acorda do sonho e fala, agora eu estou entendendo, Deus quer que eu vá para essa cidade pregar o Evangelho. Aí ele foi para essa cidade. Então,
é estranho porque há um desejo, né? Paulo ali, ele tinha um desejo de, como um apóstolo, ir pregar o evangelho lá. Mas o Espírito Santo, depois o Espírito de Jesus, eu não sei qual é a diferença, impediu. E aí ele ficou um pouco chateado, um pouco frustrado. Aí foi dormir naquela mesma cidade que ele não conseguiu ir. Quando ele fala que não conseguiu ir, pode ter acontecido alguma coisa. O navio pode ter partido antes dele chegar, ou seja, ele chegou atrasado, ou algum problema técnico, alguma coisa aconteceu, ele passou mal. Não fala o que especificamente aconteceu. Aconteceu alguma coisa que ele não pôde ir para essa cidade. Né? Não apareceu um anjo e falou, não, você não vai. Teve alguns impedimentos. Aí, quando ele foi dormir na cidade que ele ficou, à noite ele teve um sonho, e um homem fala para ele no sonho, vem até a nossa cidade, vem até a nossa cidade. Aí ele fala, agora estou entendendo, eu vou até essa cidade pregar lá o evangelho. Então você percebe um impedimento da parte de Deus. E aí você relaxa, né? O meu filho não gosta quando eu falo para ele que não é para ele comer porcaria, só na quarta-feira. Entendeu? Agora, não é muito agradável, vamos ser sinceros. A gente quer uma coisa, a gente deseja alguma coisa, a gente quer aquilo porque no nosso entendimento aquilo vai nos dar algum tipo de prazer, algum tipo de benefício. Mas se você entender que há alguns impedimentos da parte de Deus e ficar tranquilo que você também, a pequeno, médio, longo prazo, você vai ver que tem um resultado lá na frente melhor. Também você não pode falar, uma situação deu errado, né? E aí você fala, é Deus que não queria mesmo. Eu não estou pregando aqui ou falando de um conformismo. Você percebe que por um período de tempo, pode ser um período médio ou longo, até mesmo curto, que não deu certo aquilo, que teve um impedimento. Mas lá na frente aconteceu uma outra situação. Né? Eu tive um casamento que terminou. Nossa, sofri pra caramba. Tinha casado segundo a tradição cristã na igreja, tudo bonitinho. Aí quando terminou o casamento, sofri, me questionava. Poxa, eu ia para a igreja, tudo bonitinho, conforme as coisas certas da Bíblia, todo religioso. E aí sofri, chorei, fiquei mal pra caramba. Mas passou um tempo, mudei de cidade, mudei de bairro, fui para uma outra igreja e lá conheci a minha esposa. Então, uma coisa que foi impedida por um momento, que me chateou muito, mas no outro momento, hoje, muito mais alegre no meu segundo casamento do que no meu primeiro. Então você vai ver lá na frente vai ter uma mudança também. Aqui não é conformismo, é você perceber que tem um impedimento aqui da parte de Deus, mas lá na frente você vê uma outra porta se abrindo que você entende que é muito melhor. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, foi pregar em outra cidade. Um outro tipo de impedimento é um impedimento, aí você vai achar até um pouco estranho, né? É um impedimento demoníaco mesmo. Você percebe que tem vou falar uma gíria bem religiosa, tem uma amarração, tem uma situação que não dá certo, como o pessoal da Universal fala, você sente que tem um encosto ali e tal, mas você percebe que, caramba, que coisa que é pesada, eu tento fazer, já estudei a forma de fazer, já mudei as estratégias, mas não dá certo. E o apóstolo Paulo, ele também tem uma outra experiência, olha que interessante. Primeiro ele fala uma experiência que Deus o impediu, depois ele tem uma outra experiência. Ele fala que ele tenta ir para uma cidade também, mas especificamente em uma igreja lá para falar com o povo de uma igreja. E aí ele fala, eu tentei ir até vocês, para essa igreja, por 2 vezes. Ele fala, e Satanás, o diabo, me impediu. Então ele percebeu que não foi uma vez, mas foi 2 vezes que ele tentou ir para uma igreja lá, porque ele tinha um trabalho missionário, ele tentou ir e não conseguiu. Ele não fala, não deu certo, foi um problema, Deus não quis. Não, ele percebe ali que teve uma ação maligna que o impediu de ir. Então você tem que prestar atenção, porque pode ser que tenha uma situação que você já tentou de um jeito, tentou de outro, fez de um outro jeito, mudou a forma de fazer, e aí você sente uma coisa maligna que te impede, te incomoda, você fica triste. É simplesmente você orar, falar, oh meu Deus, se tem alguma situação maligna aí, tira, meu Deus, da minha frente, tira. Porque ali o apóstolo Paulo ele não percebeu, ele foi perceber depois, quando ele está escrevendo a carta para eles, fala, teve 2 situações que eu tentei ir até vocês aí, mas uma coisa maligna, ele fala, o diabo me impediu.
Então, se você prestar atenção, você fala, caramba, eu sinto um peso aqui espiritual. E você percebe que tem uma coisa espiritual impedindo. A gente sente, isso é uma coisa muito pessoal. Se você contar para um amigo, se você contar até para um familiar, você vai falar, tá, que coisa estranha, como assim? Mas você percebe que essa situação, que essa coisa que você quer muito, você não consegue, você sente uma coisa como se fosse espiritual impedindo. Simplesmente ore a Deus, faça um tempo de jejum. Oh meu Deus, vou jejuar por essa situação que é maligna, que possa não obstruir mais, não me impedir mais. E aí, com certeza, portas podem se abrir. Eu não estou falando que vai dar certo. No caso do apóstolo Paulo, ele foi perceber quando ele tentou ir por 2 vezes, e quando ele foi escrever uma carta, que ele falou, tentei 2 vezes e não consegui. E ele fala que foi um impedimento maligno. Então, presta atenção que se muitas coisas no teu passado você não conseguiu por um impedimento maligno, você deixou para lá, e aí você não conseguiu fazer aquilo, ficou frustrado, tem uma marca de frustração ou de chateação, porque isso você não conseguiu realizar ou não conseguiu fazer e te deixou muito triste. O terceiro impedimento, para mim, é o mais difícil. É o mais difícil de vencer, porque é um impedimento que eu mesmo coloco sobre a minha vida. E também vou usar uma frase do próprio apóstolo Paulo. Ele fala assim que... Porque eu tenho que entender assim, se é um impedimento de Deus, pode ser que eu insista e consiga. Se é um impedimento maligno, demoníaco, pode ser que eu ore e a coisa maligna passa e eu consigo. Mas quando é um impedimento que você coloca, quando é um bloqueio seu por medo, por timidez, por vergonha, por falta de ousadia, por falta de coragem, porque você fica muito negativo, falar não vai dar certo. Esse é um impedimento que você está colocando. Existe uma coisa interessante sobre luta. A luta ela é sempre maior quando você está pensando nela do que quando você está na própria luta. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Você fica pensando, ai que medo, será que vai dar certo? Será que eu não vou gaguejar na hora? Será que eu vou ter dificuldade de falar? Ou vai fazer uma dinâmica de grupo? Você fica todo cheio de medo. Mas quando você está lá na entrevista e no começo você até gaguejou, ficou um pouco nervoso, aí daqui a pouco você se solta e está falando normalmente. Então a luta ela é sempre maior antes da própria luta em si. Então preste atenção nisso. Você está com medo, você está com angústia, está perturbado, mas quando você chegar lá, você vai perceber que não vai ser tão difícil assim. A frase que o apóstolo Paulo, ele fala assim, que vocês não estão, o apóstolo Paulo está falando para uma igreja, isso, acho que para a igreja de Corinto, vocês não estão limitados em nós, falando dos apóstolos, vocês estão limitados nos seus próprios sentimentos e afetos. Então ele fala, os seus próprios sentimentos que vocês sentem no coração estão limitando vocês. Aí ele fala, vocês estão presos, vocês estão sendo impedidos pelos próprios sentimentos e afetos. Então ele fala, dilatai-vos. O que é dilatar? Uma coisa está assim, dilata. É como uma bexiga que enche, ela dilata. Então ele fala, dilatai-vos. E não tem como você conseguir fazer alguma coisa sem você dar o primeiro passo. Às vezes a dificuldade é o primeiro passo. Aí você dá o primeiro passo, você percebe que não é tão difícil assim, você vai dando outro passo e você consegue. E aí você percebeu que o medo, a dificuldade era maior só na imaginação, só nos sentimentos, porque é difícil lutar contra os sentimentos. Quando o sentimento parece que ele impregna em nós, parece que ele nos dá uma ordem, ele fala, você não vai conseguir. Você não vai sair daí, fica parado aí, você não consegue. E eu não estou falando aqui de pensamento positivo, mas é ser impedido pelos próprios sentimentos, como o apóstolo Paulo fala aqui, e pelos afetos. Então, dilatai-vos, ou seja, dá espaço, faça ampliar as tuas emoções. E simplesmente dê o primeiro passo. Você vai ver que o segundo pode ser com dificuldade, o terceiro com dificuldade, mas o quarto e o quinto. É como começar a correr. Eu corro. Então, no começo, quando eu corri 6 km, nossa, foi uma felicidade. Nunca tinha na minha vida corrido 6 km. Aí 8, 10, você vai aumentando. E você vai sentindo facilidade.
Mas no começo, como é que eu comecei a correr? Eu corria 1 minuto, andava 2. Corria mais 1 minuto, andava 2. Aí fui diminuindo. Corria 1 minuto e meio, andava 1 minuto e meio. Até que uma hora eu consegui correr 5 km, 10 km e você vai aumentando. Não dá para você chegar, eu vou correr 10 km hoje porque eu acordei de manhã e quero começar a correr. Então é um passo de cada vez. O segundo sempre é mais fácil que o terceiro, que o quarto e por aí vai. Então saiba, perceba, em áreas ou uma área específica da sua vida. Pode ser um impedimento da parte de Deus, como um pai que cuida de um filho, como eu dei o exemplo do meu filho, de não dar porcarias para ele, porque se por ele comia são porcarias. Pode ser um impedimento maligno, demoníaco mesmo, ore e repreende. E pode ser um impedimento seu. E aí você pode pedir ajuda, pode orar com alguém, pode conversar, pode pedir para alguém ir com você para te animar. E aí você vai vencendo esse impedimento, que é o pior, que é o impedimento que você coloca para si mesmo. Tá bom? Deus te abençoe.